Boa tarde a todos. É, o nosso grupo é eu, Jaures, e o Jean Márcio Ribeiro. E o nosso tema é conversão AD-DA. Aqui eu vou falar um pouco sobre a introdução. No mundo real, as grandezas físicas raramente são de natureza elétrica. O primeiro passo para trazer esse mundo para o seu processador é o de transformar essas grandezas em sinais elétricos. Os equipamentos responsáveis por essa transformação são conhecidos por sensores ou transdutores. Uma vez transformadas em sinais elétricos, a precisão das grandezas convertidas pelos transdutores fica limitada às características ou especificações desses transdutores. Sua natureza ainda é analógica e continua no tempo. Conversores DA e AD. Conversores AD e DA são a base de todo o interfaceamento eletrônico entre o mundo analógico e o mundo digital. Estes estão presentes na grande maioria dos instrumentos de medida atuais e são responsáveis pelo aumento significativo nos níveis de precisão e exatidão, assim como o barateamento e popularização de instrumentos de medida digitais. Aqui eu vou falar sobre algumas características, né, de conversores DA e AD. A primeira característica são faixa dinâmica. É a faixa de amplitude de operação do sinal analógico dentro da região de trabalho linear do conversor. O sinal de entrada deve ser condicionado de forma a possibilitar sua máxima utilização dentro dessa faixa dinâmica. Os conversores DA e AD apresentam na prática uma faixa dinâmica de 0,1 a 10 volts. 2. Resolução. É a menor quantidade que pode ser convertida dentro da faixa dinâmica do sinal de entrada. É especificada pelo número de bits do conversor. São encontrados na prática conversores com resoluções de 8 a 20 bits. 3. Tempo de conversão. É o tempo necessário para se obter o valor na saída a partir do momento em que o sinal de entrada foi aplicado e iniciado o processo de conversão. Depende da estrutura do circuito utilizado e da sua resolução. De modo geral, quanto maior a resolução, maior o tempo de conversão. Encontra-se na prática tempos de conversão variando desde alguns segundos até sub-nanosegundos. Este tempo é importante para definir a máxima frequência possível a ser convertida a partir de um sinal de entrada variante no tempo. 4. Erro de linearidade. Expressa o desvio do resultado da conversão de uma reta ideal. É expresso em mais ou menos uma porcentagem do valor total ou em número de bits. Exemplo, um erro de linearidade de mais ou menos 0,4% equivale a uma linearidade de mais ou menos 1 bit num conversor de 8 bits. Aqui mostra uma figura, no lado esquerdo é a entrada analógica, no meio é onde passa pelo conversor, né, ele passa pelo conversor e depois o final é a saída digital dele. Conversor AD. Um conversor AD transforma um sinal analógico contínuo no tempo num sinal amostrado discreto no tempo, quantizado dentro de um número finito de valores inteiros, determinado pela resolução característica de um conversor em bits, por exemplo, 8, 10, 12 ou 16 bits. Por exemplo, num conversor de 8 bits, o sinal de entrada é transformado em amostras com valores entre 0 e 255. Em geral, a tensão de entrada de um conversor AD é definida como a tensão de alimentação do conversor, por exemplo, 5 volts ou 3,3 volts. Para realizar essa adaptação, muitas vezes é necessário um condicionamento do sinal, tipicamente com o auxílio de circuitos analógicos passivos ou ativos. Então aqui a gente tem um diagrama, né, mostrando como que funciona esse processo do condicionamento do sinal e a processamento desse sinal a partir de um conversor AD. Por exemplo, um equipamento que é muito utilizado, que a gente utiliza em laboratório, é o Arduino. O conversor analógico digital dele, por exemplo, só suporta tensões até 5 volts, impossibilitando alguns tipos de medições de forma direta. Por exemplo, medir a tensão da rede elétrica através de um Arduino.
Para isso é necessário fazer um condicionamento desse sinal para que ele respeite essa tensão máxima de pico, que essa tensão muito superior pode levar até danificar o conversor AD ou até mesmo o próprio microcontrolador, pois essa leitura de tensão está muito fora da faixa de trabalho dele. Após o condicionamento do sinal, existe um elemento na entrada do conversor AD que realiza uma amostragem periódica de sinal analógico e mantém estável até que o conversor propriamente dito possa convertê-lo para um código digital. Trata-se de um circuito de sample e hold. Então ali embaixo você tem uma demonstração desse tipo de circuito, que basicamente ele fecha o sinal, ele injeta o sinal na entrada desse amplificador operacional e ele faz a coleta desse sinal. A etapa de condicionamento ela é muito importante, por quê? Porque ela vai acabar definindo a precisão do seu sinal, da amostragem do seu sinal, em relação ao seu conversor AD. Um dimensionamento incorreto pode levar a uma escala incorreta de medição ou até outros diversos problemas. Há diversas técnicas para conversão AD: conversão paralela, por contagem, de rampa simples, rampa dupla e sigma delta. Quando for especificado um conversor AD, é necessário verificar se o conversor atende às necessidades do seu projeto. É necessário verificar as seguintes especificações: conversor interno ao processador ou externo, taxa de amostragem, número de bits de resolução, número de bits de precisão ou bits efetivos, relação sinal-ruído, linearidade, necessidade de se utilizar sample e hold externo, necessidade de se utilizar um filtro analógico de anti-aliasing, preço, etc. Aqui, por exemplo, dentro do próprio Arduino, como ele é um microcontrolador, e até devido à característica do projeto dele, o conversor AD dele é interno ao processador. Por ele se tratar de um microcontrolador com diversas opções já de fábrica standard, você pode também utilizar um conversor AD externo, onde que ele utiliza algum protocolo de comunicação, seja I2C ou o ART, para poder fazer essa comunicação com o Arduino. Dentro do conversor AD também é muito importante a taxa de amostragem, porque quando você quer se coletar um tipo de sinal e quantizar ele, você tem que respeitar algumas especificações desse tipo de conversão, porque, por exemplo, para você obter uma quantização mínima de um sinal, você precisa de uma taxa de amostragem de pelo menos o dobro da frequência do sinal que você está querendo mostrar. Então, por exemplo, para mim ter uma leitura mais ou menos precisa da rede elétrica, que é por volta dos 60 Hz, eu preciso de ter um conversor AD com pelo menos 120 Hz de taxa de amostragem. E quanto maior for o número de bits de resolução, mais fiel à realidade vai ser esse sinal digital em relação ao sinal analógico, porque eu tenho uma escala muito maior de valores que eu posso ter dentro da escala de bits desse equipamento. A relação sinal-ruído, por exemplo, um sinal muito ruidoso que vai ser mostrado por um conversor AD, ele pode acabar acarretando em erros de leitura. Por exemplo, um sinal com uma quantidade muito grande de harmônicas ou com uma quantidade muito grande de espúrios da rede, ele pode acabar ocasionando uma conversão analógica para digital incorreta, e a linearidade do circuito, que basicamente é como se fosse a resposta do sinal à saída, né, em relação ao sinal, se aquele circuito ele se comporta de uma forma linear ou não, ela se comporta de uma forma probabilística, por exemplo. Conversor digital analógico. Os DACs são comumente utilizados em leitores de música, convertendo sinais digitais para sinais analógicos de som. Eles também são utilizados em televisões e celulares, convertendo dados de vídeo digital para sinal analógico que controlam a imagem. Essas duas aplicações usam DAC opostos em relação à frequência e resolução, isto é, o DAC utilizado no circuito de áudio tem que ser de baixa frequência e alta resolução, enquanto que o DAC utilizado no circuito de vídeo exige alta frequência e baixa ou média resolução. Analisando os sinais que são gerados por circuitos analógicos, são muitas vezes processados por circuitos digitais. Por exemplo, temos o microcontrolador ou por um microcomputador.
Ao certo, para processar um sinal analógico usado os circuitos digitais, deve-se efetuar uma conversão para essa última forma, a digital, onde a conversão é efetuada por um conversor analógico digital. Então, ou seja, você tem ali o processo reverso do conversor analógico digital. Enquanto no analógico digital você pega um sinal que é analógico e transforma ele em digital, no conversor digital analógico você faz o processo inverso, você pega um sinal digital e transforma no sinal analógico. Por exemplo, a música que a gente ouve nos próprios celulares, quando esse dado está armazenado no celular, ele está armazenado completamente de forma digital. E como a gente sabe que o som ele é um sinal, uma onda mecânica, ele é um sinal analógico, então você precisa fazer a conversão desse sinal, né, numa forma de eletricidade. Essa eletricidade move um transdutor, que é basicamente um alto-falante, e você transforma esse sinal de forma digital para uma forma analógica. Outra forma que você tem também são os transmissores de radiofrequência, que pode ser, por exemplo, os transmissores de televisão ou os transmissores de rádio, onde que você pega um sinal digital, seja um sinal de áudio, seja um sinal de vídeo, e você transforma esse sinal numa onda eletromagnética, que ela vai ser transmitida depois para um outro conversor analógico digital, que vai transformar esse sinal, que é uma onda eletromagnética, num sinal digital, que depois vai ser posteriormente processada aqueles dados e vão ser transformados em alguma outra forma de dado, seja em vídeo, em áudio ou qualquer outra forma. Aqui a gente tem a nossa referência bibliográfica e aqui eu encerro a nossa apresentação.